Exemplo 5. Tempo de percurso de uma bola de beisebol lançada verticalmente. Na figura, um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima ao longo de um eixo Y, com a velocidade inicial de 12 metros por segundo. E ele vai pedir quanto tempo a bola leva para atingir a altura máxima, qual é a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento, e na letra C, quanto tempo a bola leva para atingir 1,5 metros acima do ponto inicial. Primeira coisa, nós vamos fazer um esboço daquilo que está acontecendo. A questão já dá uma figura, mas obviamente vamos fazer a nossa figura aqui. Eu vou indicar essa figura, não vou fazer em uma única figura a subida e a descida, mas eu vou fazer duas figuras aqui, representando a subida e outra representando aqui a descida. Então, a bolinha lançada, depois ela chega ao solo. Então nós vamos ter dois trechos aqui que eu estou chamando de trecho de subida e trecho de descida. O que é importante analisar nesse problema? Primeiro, ele informa para a gente que a velocidade inicial dessa bolinha é de 12 metros por segundo. Ela é lançada verticalmente para cima, e aqui eu vou indicar essa velocidade aqui, como sendo V0. A gente sabe que quando essa bola atinge o ponto mais alto, ou seja, quando ela atinge a altura máxima, a velocidade dela é igual a zero, porque ela momentaneamente para. E na descida a gente vai considerar que ela está partindo aqui de velocidade igual a zero até chegar aqui embaixo com uma velocidade V qualquer. Obviamente, essas velocidades deveriam ter nomes, V1, V2, V3, enfim. Mas basta a gente saber que aqui de forma genérica a gente tem V0 e aqui a gente tem uma velocidade igual a zero e aqui uma outra velocidade qualquer. Como ele sobe e retorna ao mesmo nível, a gente ainda pode fazer a afirmação de que essa velocidade tem o mesmo valor dessa em módulo, porém sentidos opostos. Além disso, nós sabemos que esse movimento inteiro está sujeito à aceleração da gravidade G, que é orientada para baixo. A gravidade vai ter um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa gravidade é positiva ou negativa? Isso tudo depende do nosso eixo de referência, que eu ainda não coloquei na nossa figura e é fundamental. A gente vai colocar agora o nosso eixo de referência. O nosso eixo de referência Y pode estar orientado para cima ou pode estar orientado para baixo. Nós temos que escolher não só a orientação dele, mas onde que se encontra a origem desse eixo de referência. A origem desse eixo de referência vai estar na base de lançamento para facilitar os nossos cálculos. Portanto, o nosso eixo orientado aqui verticalmente para cima, esse é o nosso eixo Y, e esse ponto aqui embaixo é justamente a posição inicial e vale zero. Nós não vamos ter que resolver esse problema com equações para a subida e outras equações para a descida. A equação é apenas uma só para todo o movimento. A separação em subida e descida é apenas para facilitar a visualização daquilo que está acontecendo no nosso problema. Temos um problema de aceleração constante, portanto podemos usar aquele conjunto de equações para a aceleração constante. Nós teremos a equação para a posição, simplesmente trocando agora a variável x por y, a gente vai ter uma equação para a posição y igual a y0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, ou meio de at ao quadrado. Aqui a gente já sabe que a posição inicial vale zero, porque foi uma condição que nós criamos no nosso problema. E se eu não soubesse essa posição inicial? Na verdade a gente não sabe. Ela foi lançada da mão do lançador de beisebol, que pode estar ali a 1,5 m, 1,40 m, 1,70 m, não sei qual foi o ponto onde essa bola foi lançada a partir da mão dele. Mas se nós chamamos ali de zero, claro que existe uma altura até o solo, mas não nos interessa o que vai acontecer com essa bola quando chegar ao solo. Nos interessa sair da mão e retornar para a mão do lançador. Substituindo os valores que nós temos aqui, a velocidade inicial ela é positiva porque concorda com o eixo Y, e a nossa aceleração, que é a gravidade, ela é negativa porque ela discorda do nosso eixo. Então A vai ser igual a G, e G vale menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aqui nós vamos dividir isso por 2. Então vai ficar a equação Y igual a, aqui dá zero, aqui vai dar 12t menos 4,9t
ao quadrado. Essa é a nossa equação para a posição. A equação para a velocidade vai ser do tipo v igual a v0 mais at. E aqui nesse caso, a velocidade inicial vale 12 e a aceleração, como nós já falamos, é a gravidade, e a gravidade ela vale menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nossa equação vai ficar v é igual a 12 menos 9,8 t. A primeira coisa que a questão nos pergunta é quanto tempo a bola leva para atingir a sua altura máxima, que nós vamos chamar isso de tempo de subida. Qual é o tempo de subida para essa bola? Nós não conhecemos o valor da altura máxima, que inclusive é aquilo que vai ser pedido na letra B. Então nós não temos essa informação, mas nós precisamos encontrar o tempo. As duas principais equações para o movimento são essas duas que nós encontramos. Temos a equação de Torricelli, que é bastante útil, mas nós queremos encontrar o tempo e ela é uma equação que não usa o tempo. Aqui nós podemos ver que para encontrar o tempo, as duas equações aparece o tempo, mas para encontrar o tempo usando a primeira equação, que é a equação da posição, nós precisaremos conhecer o valor da posição final. E isso nós não conhecemos. Mas nós conhecemos a velocidade no ponto mais alto. Então podemos usar a equação para a velocidade. Então, na altura máxima, nós temos que a velocidade ela é igual a zero. Fazendo essa afirmação, nós substituímos aqui nessa equação, então vai ficar 0 é igual a 12 menos 9,8, tempo de subida. Nós vamos encontrar, portanto, que o tempo de subida é igual a 12 dividido por 9,8. Esse resultado vai dar um valor aproximado para o tempo de subida de 1,22 segundos. Na letra B, ele pergunta para a gente quanto que vale a altura máxima atingida por essa bolinha de beisebol. Temos duas formas de encontrar isso. Nós já conhecemos agora o tempo que ela leva para subir e nós sabemos que no ponto mais alto a velocidade vale zero. Nós vamos resolver das duas formas. Usando a informação de tempo, basta a gente substituir o valor do tempo de subida na equação para a posição. Portanto, para t de subida igual a 1,22 segundos, y igual a 12, que multiplica 1,22, menos 4,9, que multiplica 1,22 elevado ao quadrado. O resultado vai ser um valor aproximado para essa altura máxima de 7,35 metros. Lembrando, nós usamos um valor que já era aproximado e fizemos uma nova aproximação no final. São dois erros consecutivos. Isso significa que esse valor aqui possui um erro a mais. Mas esse valor, essa diferença, esse erro não é tão grande e nós vamos mostrar isso resolvendo da outra forma possível, que seria utilizando a informação de que a velocidade no ponto mais alto é igual a zero, podemos resolver a partir da equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A, que multiplica y menos y0. A velocidade lá em cima vai ser igual a zero, a velocidade inicial é igual a 12, a aceleração é a gravidade e vale menos 9,8, não podemos esquecer do sinal da gravidade aqui. Isso multiplicando o y máximo, que é o que nós queremos encontrar, menos o y inicial, que é zero. Isso vai dar menos 19,6, já passando por outro lado, 19,6 y máximo é igual a 144, que nos leva a encontrar, aqui fazendo apenas uma única aproximação, o y máximo também igual a 7,35. A diferença entre o valor encontrado no cálculo anterior e neste cálculo é apenas lá para a quarta, quinta casa decimal, o que não é um problema
para números tão grandes, mas se nós estivéssemos trabalhando com números muito pequenos, da ordem de 10 a menos 4 ou 10 a menos 5, isso daria um resultado bastante diferente. Na letra C, a questão pede para a gente agora quanto tempo a bola leva para atingir um ponto que está 5 metros acima do ponto inicial. A altura máxima ocorre em 7,35 metros. E uma altura de 5 metros ocorre antes de atingir a altura máxima. Essa bolinha passa por esse ponto durante a subida e passa novamente durante a descida. Isso significa que se ela leva 1,22 segundos para atingir a altura máxima, ela vai passar alguns instantes antes desse 1,22 segundos e alguns instantes posterior a esse 1,22 segundos. Por que eu estou fazendo essa afirmação, fazendo essa análise? Porque é justamente nesse ponto onde a gente pode verificar se os nossos resultados são ou não coerentes, ou seja, se eles estão corretos ou não. Se até aqui eu fiz tudo correto, eu sei que eu devo encontrar dois valores de tempos possíveis. Um tempo menor do que 1,22 segundos e um tempo maior do que 1,22 segundos. Nós vamos fazer então aqui, para y igual a 5 metros, nós vamos encontrar qual o valor do tempo. Para y igual a 5 metros, nós temos então a nossa equação. 5 é igual a 12t menos 4,9t ao quadrado. Organizando essa equação, passando tudo para o outro lado da igualdade, 4,9t ao quadrado menos 12t mais 5 é igual a zero. Nós temos que resolver aqui por delta e Bhaskara. Aplicando delta, delta é b ao quadrado menos 12 ao quadrado menos 4 que multiplica a vezes c. A 4,9 e o c vale 5. A gente vai encontrar um delta igual a 46. Aplicando Bhaskara, nós temos tempo é igual a menos b, b vale menos 12, menos 12, mais ou menos a raiz de delta, que vale 46, dividido por 2 vezes a vale 4,9. Nós vamos encontrar aqui dois valores de tempo possíveis, como nós esperávamos. Um valor para 12 mais a raiz de 46 dividido por 9,8 e outro para 12 menos a raiz de 46 dividido por 9,8. Esses tempos vão dar T1 aproximadamente igual a 1,92 segundos e T2 aproximadamente igual a 0,53 segundos. Como a gente esperava, nós encontramos um tempo inferior a 1,22 segundos, que seria durante a subida. Depois ele atinge a altura máxima a 1,22 segundos e na descida a 1,92 segundos ele volta a passar novamente pela altura de 5 metros.